Zaz. Estás a cometer um erro, Mera, disse David. A voz um murmúrio baixo e indiferente que nem se dava ao trabalho de disfarçar o seu tédio. Ele nem sequer levantou os olhos do seu secretária de mogno. Mera parou junto às pesadas portas de carvalho, a pega da mala apertada com tanta força que os seus nós dos dedos ficaram brancos. Não, David. O erro foi pensar que uma coroa te dava um coração. Se saíres por aquela porta, não voltas. A alcateia não aceitará uma luna fugitiva. Não há luna aqui, sussurrou ela. A quietude final das suas palavras cortou o silêncio sufocante do seu escritório. Apenas um fantasma que criaste, o pesado trinco de latão fechou. A porta bateu. Foi a última vez que o rei Alfa ouviria sua voz antes que o silêncio começasse a despedaçá-lo. O clique do trinco de latão não ecoou alto, mas na vasta extensão do estudo do Alfa, ressoou com a finalidade de um martelo a bater na madeira. David não vacilou. A sua postura permaneceu impecavelmente direita, os seus ombros largos quadrados sob o corte impecável do seu fato cinzento carvão. Ele simplesmente virou a página de um tratado territorial na sua secretária, a sua caneta de prata pairando sobre uma cláusula relativa às reservas de madeira do norte, do lado de fora das janelas do chão ao teto do seu escritório penthouse. O céu de Lisboa chorava em lençóis torrenciais. Relâmpagos iluminavam sombras escuras e irregulares pela sala, iluminando os planos frios e angulares do rosto de David. Ele era um rei construído para a guerra e o comércio. Um homem que media o sucesso em alavancagem e terra, não na frágil e imprevisível moeda da emoção humana. Ela voltará ao anoitecer. O seu lobo interior raciocinou, totalmente desprovido de pânico. É um acesso de raiva, uma demonstração emocional destinada a obter uma reação. Ele recusou-se a dar-lhe. Durante 3 anos, o seu acasalamento arranjado tinha sido uma transação estéril e funcional. Ela fornecia à alcateia uma figura de graça, e ele fornecia-lhe a segurança do território mais poderoso da costa ocidental. O facto de ela subitamente necessitar de calor, validação ou do romantismo mitológico de um verdadeiro laço de companheiro era, aos olhos de David, uma violação do seu contrato tácito. Uma batida suave interrompeu o ritmo da chuva contra o vidro. Silas, o seu beta e chefe dos executores, entrou na sala. Silas era um homem construído como um comboio de carga. No entanto, movia-se com o silêncio inquietante de um predador. Hoje, no entanto, havia uma tensão visível na sua mandíbula. Alfa, murmurou Silas, baixando o queixo. As delegações da Alcateia do Rio estão acomodadas nas suas suítes? Perguntou David, os seus olhos nunca se desviando do documento. Ele riscou uma linha de texto com um traço nítido e vicioso da sua caneta. Estão. Silas hesitou, as suas botas a moverem-se desconfortavelmente sobre o tapete persa. Mas acabei de passar pela Mera no grande átrio. Ela estava a carregar uma mala, David. Uma única mala de viagem. Ela entrou num táxi. Ela está a ser dramática. Silas, deixa acalmar-se. Um táxi, David. Repetiu Silas, deixando cair o título formal, a sua testa franzida. Não um carro cheio. Não nenhum dos seus seguranças. Ela saiu para uma chuva torrencial, completamente desprotegida, e acenou a um táxi amarelo. O seu cheiro. David finalmente olhou para cima. Os seus olhos, um impressionante azul glacial, estreitaram-se. E o seu cheiro? Está suprimido, completamente achatado, disse Silas baixinho. Se eu não a tivesse visto com os meus próprios olhos, não saberia que ela estava no edifício. Ela está a mascarar-se. Uma fratura microscópica e fugaz apareceu na compostura estoica de David antes que ele a selasse impiedosamente. Mascarar era uma tática de sobrevivência, uma resposta biológica desencadeada apenas quando um lobo se sentia severamente ameaçado ou estava a tentar desaparecer completamente de predadores. Por que mascarar o seu cheiro na sua própria casa? Ela está a tentar fazer um ponto, declarou David friamente, pousando a sua caneta. Ela quer que eu a persiga pela entrada de automóveis como algum adolescente apaixonado num filme barato. Não vou ceder a isso. Temos uma cimeira amanhã que determinará a estabilidade econômica de 3 territórios. Essa é a minha prioridade. Silas olhou para o seu rei por um longo e pesado momento. O beta estivera ao lado de David durante golpes sangrentos e aquisições corporativas hostis.
Ele sabia que o Alpha era um gênio tático, mas naquele momento, Silas olhou para David como se estivesse a olhar para um tolo. Mera nunca foi dramática, disse Silas, a sua voz baixando uma oitava, nem uma vez em 3 anos. Ela suportou os sussurros do conselho, os insultos das alcateias rivais e a tua distância com uma graça absoluta e perfeita. Vigia o teu tom, Beta. A voz de David baixou para um zumbido letal e vibrante. Estou a vigiar a minha alcateia, contrapôs Silas, mantendo a sua posição, embora o seu lobo se submetesse instintivamente ao puro peso esmagador da aura de David. Tu dependes dela mais do que calculas, Alfa. Os delegados da Alcateia do Rio só concordaram com esta reunião porque Mera passou os últimos 6 meses a enviar correspondência escrita à mão à sua Luna, a verificar os seus filhotes doentes. Ela construiu a ponte que tu ignoraste. Eu assegurei a ponte com alavancagem. As suas cartas foram meras gentilezas. David levantou-se, abotoando seu casaco de fato com precisão mecânica. Peçam a segurança para rastrear a matrícula do táxi. Quando ela perceber que não consegue aceder aos seus cartões negros ou ao seu patrimônio sem autorização da alcateia, ela regressará. Até lá, não falaremos sobre isto. Silas acenou lentamente, saindo do quarto. Como ordenares, Alfa. Quando a porta se fechou novamente, David ficou completamente sozinho. Ele caminhou até o decantador de cristal no aparador, servindo 3 dedos de scotch puro. Ao levantar o copo, inspirou. O sistema de ventilação do penthouse era de última geração, filtrando constantemente o ar, já o leve aroma persistente de jasmim e chá branco. O cheiro de Mera estava a ser sistematicamente eliminado da sala, substituído pelo cheiro estéril de ozono e madeira polida. David bebeu o scotch. Queimou todo o caminho, mas não fez nada para aquecer o frio súbito e inexplicável que se instalava no fundo do seu peito. 72 horas. No mundo de alto risco da política lícana e do domínio corporativo, 3 dias eram tempo suficiente para derrubar um regime, orquestrar uma fusão ou iniciar uma guerra de fronteira. Para o rei Alpha David, foi exatamente o tempo que levou para a máquina meticulosamente construída da sua vida começar a engasgar. Ele sentou-se à cabeceira da colossal mesa de jantar de mogno. Eram 7 da manhã. A sala espaçosa estava silenciosa, exceto pelo nervosismo de uma jovem criada ômega a servir o seu café. David tomou um gole e imediatamente bateu com a chávena de porcelana, o estrondo agudo a ecoar pelos tectos abobadados. A criada estremeceu, quase deixando cair a jarra de prata. "O que é isto?" exigiu David, a voz perigosamente suave. "Café da costa do Pacífico, Alfa. Exatamente como pediste." A rapariga tremia, os olhos arregalados de terror. "É amargo. Tem gosto de ácido de bateria." Eu fiz exatamente da mesma maneira. Juro." Ela gaguejou. "A Luna Mira costuma servi-lo para ti. Eu não vi o que ela fez nele." David fez uma pausa. A irritação que fervilhava sob a sua pele agarrou-se a esse detalhe. Ele dispensou a criada com um rápido aceno de pulso. Ela saiu da sala, deixando-o sozinho com uma bebida amarga. Ele olhou para o líquido preto. Durante 3 anos, o seu café matinal fora perfeito. Ele nunca tinha pedido a Mera para o preparar. Ela simplesmente estava sempre acordada antes dele, deslizando a chávena pela mesa enquanto ele lia o Financial Times. Ele tinha assumido que ela simplesmente lhe entregava o que a equipa fazia. Ele não tinha percebido que ela o estava a alterar, adicionando exatamente uma gota de mel local, o suficiente para cortar a acidez sem o tornar doce, um detalhe que ele nunca tinha verbalizado. No entanto, ela tinha notado. Ele afastou a chávena. O vazio que ela deixara não foi uma explosão súbita. Foi um dreno lento e agonizante de cor e eficiência do seu mundo. Ao meio-dia, a reunião do Conselho de Vanguarda foi um desastre. 10 alfas dos territórios circundantes sentaram-se na sala de reuniões de vidro de David. As tensões já estavam altas devido aos recentes ataques de desordeiros nas fronteiras orientais. Normalmente, Mera sentava-se à sua direita. Raramente falava, mas a sua presença era uma masterclass em desescalada psicológica. Ela oferecia um sorriso suave a um alfa defensivo, servia água a um delegado sedento ou tocava subtilmente no pulso de David debaixo da mesa quando a sua agressão aumentava demasiado.
Sem ela, a sala era um barril de pólvora, e David estava a segurar o fósforo. As vossas propostas fiscais nas nossas linhas de abastecimento são extorsão, rosnou o Alpha Thorne, batendo com um punho carnudo na mesa. Thorne era um lobo mais velho e agressivo que cheirava a charutos baratos e sangue velho. É uma tarifa pela segurança que os meus patrulheiros fornecem à sua miserável faixa de autoestrada, respondeu David impecavelmente, o seu rosto uma máscara de gelo esculpido. Se não pode pagar, talvez não possa governar. Os olhos de Thorne brilharam em dourado. Não me des lições sobre governar quando nem sequer consegues manter a tua própria casa em ordem. Onde está a tua melhor metade? Cansou-se de congelar na tua cama. Um silêncio ensurdecedor abateu-se sobre a sala. David não se moveu, mas a pressão do ar na sala de reuniões caiu. As janelas de vidro gemeram sob o peso súbito e sufocante da sua aura alfa. Vários lobos mais jovens na mesa engasgaram-se visivelmente, agarrando as suas gargantas. Thorne mostrou os dentes, tentando resistir ao comando biológico de submissão, o suor a bater na sua testa. A localização da minha esposa, disse David, a sua voz a ecoar com a dupla ressonância monstruosa do seu lobo. Não está sujeita à discussão do conselho. Assina o tratado, Thorne, ou absorverei o teu território até a meia-noite. Thorne assinou, as mãos a tremer de raiva. A reunião terminou, mas a vitória sob as cinzas. Enquanto os delegados saíam, Silas permaneceu. Isso foi imprudente, disse Silas baixinho. Thorne cumprirá hoje, mas planeará amanhã. Mera teria. Mera não está aqui, interrompeu David. A compostura gelada voltara ao seu lugar. E ela ainda não atende o telefone. Os rastreadores encontraram o táxi? O táxi deixou-a numa estação de metro movimentada no centro da cidade, sem câmaras dentro dos terminais. Ela desapareceu na multidão da hora de ponta. David. Ela não tocou nas suas contas bancárias. Os seus cartões de crédito ainda estão na sua penteadeira. A mandíbula de David apertou-se. Continua a procurar. Saindo da sala de reuniões, David contornou seu escritório e dirigiu-se para a ala residencial. Ele precisava de compreender a mecânica da situação. Se ela não tinha levado seu dinheiro, como estava a sobreviver? Ele abriu as portas duplas da suíte principal. A sala estava impecável. Parecia uma exposição de museu de um quarto de luxo moderno. Ele caminhou até ao seu enorme closet e abriu as portas. Esperava que estivesse vazio. Em vez disso, uma onda de confusão atingiu-o. O closet estava cheio. Fileiras de vestidos cintilantes de designer, blusas de seda e casacos feitos à medida pendiam em linhas perfeitas e coordenadas por cor. As vitrines continham as pulseiras de diamantes, os brincos de safiras e os relógios de platina que ele tinha instruído seus assistentes a comprar para ela nos aniversários. Ela não tinha levado nada do que ele lhe tinha dado. Franzindo o sobrolho, David adentrou-se no closet. Chegou ao canto mais distante, onde ela guardava sua roupa casual. Estava completamente nua. As calças de ganga desbotadas, os camisolas de algodão usadas quando ela pensava que ele não estava a olhar, as botas castanhas gastas que ela trouxe há 3 anos, desapareceram. Os seus olhos desviaram-se para a pequena penteadeira forrada a veludo no centro do closet. Perfeitamente pousada no centro do vidro estava uma corrente de prata. David aproximou-se lentamente, o seu coração a dar um batimento cardíaco estranho e irregular. Era o colar de acasalamento, o pesado emblema de prata da sua alcateia que ele tinha apertado ao pescoço dela no dia do casamento. Um símbolo da sua proteção e da sua submissão. A corrente não estava desenganchada. Estava partida violentamente ao meio. Ao lado do metal partido jazia um grosso caderno encadernado em couro. David estendeu a mão para ele, os seus dedos roçando o couro frio. Abriu-o na primeira página. Não era um diário, era um livro de contas. Data, 14 de outubro. Cesto de veneno interceptado destinado a David. Suborno do mensageiro pela origem. Tratado. Data, 2 de novembro. O beta do Alpha Thorne planeava uma fuga de informação mediática sobre as contas offshore de David. Compra da empresa de mídia sob uma LLC fantasma. Tratado. Data. 18 de janeiro. David, exausto, providenciou silêncio no andar executivo.
Mascarei o declínio financeiro da alcateia dos anciãos vendendo as minhas ações pessoais do espólio da minha mãe. Tratado. David parou de respirar. Página após página, data após data, detalhando centenas de incêndios que ela tinha apagado silenciosamente pelas costas dele para garantir que o seu reinado parecesse impecável. Ela não tinha apenas sorrido para diplomatas. Ela tinha sido o escudo invisível que sustentava todo o seu império, e ele não tinha notado nada. Ele olhou para a corrente de prata partida, o silêncio absoluto do quarto vazio a rugir subitamente nos seus ouvidos. O livro de contas parecia mais pesado do que um bloco de ferro sólido nas mãos de David. Ele ficou no centro do cavernoso closet. A corrente de acasalamento de prata partida repousava na palma da sua mão ao lado do livro encadernado em couro. O silêncio do penthouse, geralmente um testemunho do seu controlo supremo sobre o seu ambiente, parecia agora um vácuo a sugar lentamente o oxigênio dos seus pulmões. Ele leu as entradas novamente. Tratado, tratado, tratado. Durante 3 anos, ele acreditara ser o único pilar a sustentar a costa oeste como um império. Ele olhou para a conformidade silenciosa de Mera e viu apenas um ornamento sem graça e necessário. Ele confundiu o seu silêncio com fraqueza, a sua graça com falta de substância. Em vez disso, ela tinha sido uma sombra a mover-se debaixo do seu trono, a apanhar silenciosamente as adagas apontadas às suas costas, a sangrar em segredo, para que o seu reinado permanecesse imaculado. Um rosnado baixo e involuntário tremeu no seu peito, um som que ele não fazia fora de combate há uma década. O seu lobo interior, geralmente uma força militar disciplinada dentro da sua mente, começou a andar freneticamente, arranhando as bordas da sua consciência. O lobo não se importava com livros de contas ou estabilidade corporativa. Ele sabia apenas que a toca estava vazia, a companheira tinha desaparecido e o cheiro de jasmim estava a desvanecer-se no nada. A porta do quarto abriu-se. Silas entrou, parando no umbral. Os olhos do Beta percorreram a secção vazia de roupa casual até a corrente partida na mão de David. Os rastreadores perderam o táxi na estação King Street, relatou Silas, a voz baixa e cautelosa. Ela pagou ao condutor em dinheiro. De lá, as câmaras mostram-na entrar no terminal subterrâneo, mas as filmagens de saída estão corrompidas. Uma falha de rede localizada que durou exatamente 4 minutos, tempo suficiente para ela desaparecer. David não se virou. O seu polegar traçou a borda irregular da corrente de prata partida. Ela planeou isto. Isto não foi um acesso de raiva, foi uma retirada tática. Alfa. David virou-se, os seus olhos azuis glaciais a arderem com uma intensidade súbita e aterradora. Ele atirou o livro de contas para Silas. O robusto executor apanhou-o, a sua testa a franzir-se enquanto folheava as páginas. Enquanto Silas lia, as cores lentamente esvaneceram-se do seu rosto. Deus acima, suspirou Silas, olhando para cima em choque. A fuga de informação mediática em novembro. Eu tive uma dúzia de homens à procura da origem. Pensávamos que era um elemento descontrolado. Ela comprou toda a empresa sob uma LIC fantasma. Eu nem sabia que ela possuía, disse David, a sua voz baixando para uma frequência vibratória letal. Ela não se foi embora, Silas. Ela desmantelou a sua presença na minha vida com a precisão de um assassino, e eu deixei-a. David saiu a passo do seu Beta, pegando no seu casaco cinzento carvão da cama. Mobiliza a unidade fantasma. Silas congelou. A unidade fantasma era uma equipa de operações especiais de nível 1 utilizada apenas para extração de alvos de alto valor durante guerras territoriais. David, esses são 6 dos nossos rastreadores mais letais para os colocar dentro dos limites da cidade sem aprovação do Conselho. É um ato de guerra. Estamos em guerra, Beta, estalou David, vestindo o casaco, os seus ombros largos preenchendo o umbral. Apenas não a que eu pensava. Ela tem uma vantagem de 4 horas. Ela não tem proteção de alcateia e mascarou o seu cheiro. Se Torne ou alguma das facções rivais perceber que ela está lá fora, vulnerável e desprotegida, vão usá-la para me quebrar. Ela sobreviveu debaixo do nosso nariz durante 3 anos a fazer isto, apontou Silas, erguendo o livro de contas. Ela pode não ser tão vulnerável como pensas. Ela é minha esposa?
Rosnou David, o tom alfa de comando a deslizar na sua voz, fazendo com que os acessórios de vidro na sala tremessem. E ela está lá fora sozinha. Quero que a falha de rede na estação seja rastreada. Quero que todas as transações em dinheiro num raio de 5 metros sejam analisadas. Ela deixou os seus cartões, o que significa que está a operar com moeda física. Encontra o rastro de papel. Durante as próximas 6 horas, o opulento penthouse transformou-se num centro de comando tático. David estava sobre um mapa digital projetado na sua secretária de vidro, observando os pontos azuis da sua unidade fantasma a vasculharem a cidade. A sua mandíbula estava tão apertada que doía. Cada vez que o seu telefone vibrava, um pico de adrenalina percorria as suas veias, apenas para se converter em amarga desilusão quando era um associado de negócios em vez de uma pista. Ele pensou no dia do seu casamento, uma tarde fria e chuvosa em novembro. O Conselho de Vanguarda tinha ordenado a união para fundir as suas linhagens. Ele lembrava-se de estar no altar a recitar os votos antigos com o distanciamento mecânico de quem lê um relatório de lucros trimestral. Quando ele colocou a pesada corrente de prata ao pescoço dela, ela olhou para ele. Os seus olhos, um âmbar quente e impressionante, tinham um lampejo de algo. Esperança, talvez. Ele esmagou-o instantaneamente, afastando-se para apertar as mãos a um diplomata antes que ela pudesse sequer sorrir. Ele passou 36 meses a construir uma fortaleza de indiferença à sua volta, acreditando que o amor era uma vulnerabilidade que lhe custaria a coroa. Alfa. Uma voz crepitou na unidade de comunicação segura na secretária. Era Jax, o líder da unidade fantasma. Encontramos um rastro. A falha de rede na estação foi causada por um dispositivo EMP localizado. Grau militar. Onde é que ela o arranjou? Exigiu David, inclinando-se sobre o microfone. É isso que é, Alfa. Só há um corretor em Seattle que lida com esse tipo de tecnologia indetectável. Jax hesitou, o estático a silvar no silêncio. Elias no distrito de Cobalto. O sangue de David gelou. O distrito de Cobalto era as Terras Ermas, um gueto sem lei iluminado por néon que margeava os cais, dominado por desordeiros desonestos, vampiros exilados e criminosos humanos. A lei da alcateia não se aplicava. Era um moedor de carne. Prepara um carro, ordenou David a Silas, tirando a sua gravata cinzenta e atirando-a para a secretária. O impecável rei corporativo desapareceu. Em seu lugar, estava o predador de ponta que havia conquistado a costa oeste. Vamos para as Terras Ermas. A chuva no distrito de Cobalto não lavava a sujeira, apenas parecia diluí-la numa sopa tóxica que cobria o pavimento rachado. O ar aqui era pesado com o cheiro a ozono, a peixe podre dos cais próximos e ao toque metálico de sangue velho. Era um lugar feito para coisas que queriam permanecer escondidas. O SUV preto de David parou em frente a uma loja altamente fortificada. A placa de neon acima da porta reforçada com aço cintilava esporadicamente, a zumbir com um zumbido elétrico defeituoso. Lia-se, antiguidades e reparações. Silas desligou o motor. Elias não se curva aos alfas, David. Ele é um velho lobo texugo. Território neutro. Se entrares lá a exibir a tua aura, ele queimará o lugar com nós dentro em vez de falar. Estou ciente de como negociar, disse David friamente. Ele saiu para a chuva torrencial, ignorando o guarda-chuva que o seu detalhe de segurança lhe oferecia. A água fria molhou o seu caro casaco de lã, mas ele mal registrou o desconforto físico. O nó psicológico no seu peito apertava-se a cada segundo que passava. Ele empurrou a pesada porta de aço. Um sino tocou, um som alegre e incongruente na loja escura e cheia de fumo. O interior era um labirinto de prateleiras altas abarrotadas de tudo, desde antigos livros de feitiços Lican à cibernética ilegal moderna. Atrás de uma gaiola de vidro à prova sentava-se Elias. O velho lobo texugo estava curvado sobre uma bancada. Uma lente de joalheiro aparafusada ao seu olho direito, a limpar meticulosamente um revólver vintage. Ele não levantou os olhos enquanto David e Silas se aproximavam do balcão. Estamos fechados, raspou a voz a soar como lixa em ferrugem. Preciso de informação, Elias, disse David, mantendo a voz cuidadosamente nivelada, suprimindo o rugido monstruoso do seu lobo que exigia que ele rasgasse o vidro. Elias finalmente parou. Ele levantou lentamente a cabeça,
os seus olhos escuros e miúdos a fixarem-se em David. O velho lobo cheirou o ar, um esgar a curvar o seu lábio superior cicatrizado. Rei Alpha David, eu diria que é uma honra, mas estaria a mentir. O teu tipo de problema é o tipo que acaba nas notícias da noite. Eu não lido com problemas barulhentos. Estou à procura de uma mulher, disse David, deslizando uma pilha grossa de notas de $100 sob a pequena ranhura no vidro. Olhos âmbar, cabelo escuro. Ela veio ter contigo hoje para um dispositivo EMP. Elias olhou para o dinheiro e depois riu, um som seco e ofegante. Ele não tocou no dinheiro. Vocês, alfas, pensam que todas as portas se abrem com medo ou papel verde. Ela não comprou o EMP com dinheiro, Vossa Majestade. As mãos de David cerraram-se em punhos ao lado do corpo. Então, com o que é que ela trocou? Elias recuou, retirando o lupe do olho. Ela veio aqui com um ar de fantasma, encharcada até aos ossos, a tremer, mas a portar-se como se estivesse a caminhar para a forca. Ela queria um apagão digital completo. Identidade fantasma, passes de trânsito indetectáveis e o EMP para cobrir os seus rastros na estação. Quanto custou? Exigiu David, a voz a baixar para um sussurro perigoso. Elias estendeu a mão por baixo do balcão. Ele puxou uma pequena bolsa de veludo e despejou o seu conteúdo sobre a bandeja de metal na ranhura de passagem. O ar de David falhou. Naquele aço frio estava um delicado e antiquado medalhão de ouro. Estava arranhado e desgastado, completamente fora do lugar entre o equipamento de alta tecnologia na loja. David reconheceu-o instantaneamente. Era o único bem que Mera trouxera consigo da sua vida antes do casamento. Tinha uma foto dos seus falecidos pais. Ela nunca o tirava. Usando-o escondido debaixo das suas roupas de grife, ela penhorou o seu passado para comprar o seu futuro. Disse Elias baixinho, observando o rosto de David a empalidecer. Eu disse-lhe que era um mau negócio. Eu disse-lhe que a tecnologia que ela queria valia 10 vezes o ouro desse pequeno objeto. Sabes o que ela disse? David não conseguia falar. Ele olhou para o medalhão, a manifestação física da sua desespero. O silêncio esticou-se, pesado e sufocante. Ela disse que não importava, continuou Elias, o seu tom desprovido de piedade. Ela disse que estava totalmente falida de qualquer maneira. Não na carteira. Alfa, aqui. Elias bateu no seu peito. Ela disse que preferia caminhar para a escuridão sem nada do que passar mais um dia a congelar a sombra de um rei. As palavras atingiram David como golpes físicos. A armadura imaculada e impenetrável que ele usara por 3 anos rachou violentamente. As fissuras espalharam-se pela sua psique. Congelar a morte. Para onde ela foi? Perguntou David, a voz subitamente oca, despojada do seu tom imperioso. Ele deslizou uma segunda pilha maciça de notas na ranhura, empurrando-a em direção ao medalhão. Leva tudo, dá-me o medalhão e diz-me para onde levaram os passes de trânsito. Elias recolheu o dinheiro e deslizou o medalhão pela bandeja de aço. David agarrou-o, os seus grandes dedos a cobrirem o delicado ouro. Parecia impossivelmente frio. Eu reservei-lhe passagem num cargueiro, disse Elias, os seus olhos a estreitarem-se. Partindo do Cais 49, vai direto para os territórios desonestos no norte. Sem jurisdição de alcateia, sem leis, apenas a natureza selvagem e lobos que matariam uma ex-luna pelas botas que ela tem nos pés. Silas praguejou cruelmente baixinho. David, os territórios desonestos, é suicídio. Quando é que o cargueiro sai? Exigiu David, virando-se de calcanhar. É tarde demais, rei, chamou Elias enquanto eles chegavam à porta. Partiu há 30 minutos. Ela entrou em águas profundas. David rompeu para a chuva, as pesadas portas de aço batendo atrás dele. Ele olhou para a extensão preta de tinta do Puget Sound, as buzinas distantes dos navios de carga a ecoar através do nevoeiro. A indiferença que definira a sua vida tinha desaparecido completamente, substituída por uma maré violenta e agonizante de arrependimento. Ele percebeu com uma clareza esmagadora que não estava apenas a perseguir uma esposa fugitiva. Ele estava a correr contra o tempo para salvar uma mulher que ele inadvertidamente condenara à morte. O helicóptero Sorsky UA-60 rasgou o céu sufocado pela tempestade, os seus motores turboeixo gêmeos a protestarem contra os ventos de força de vendaval que chicoteavam o Oceano Pacífico. Abaixo deles,
O Puget Sound transformara-se numa extensão revolta de água negra e espuma branca. David sentou-se no assento tático de salto, olhando para o mar violento através do vidro riscado pela chuva. O headset pressionado sobre os seus ouvidos zumbia com o chatter frenético e sobreposto do controlo de tráfego marítimo, mas ele o ignorou. A sua mão direita permaneceu enterrada no bolso do seu casaco tático, o polegar a traçar as intrincadas gravações desgastadas do medalhão de ouro de Meira. O metal finalmente aquecera a temperatura do seu corpo, mas não oferecia conforto. Parecia um artefacto roubado, um pedaço de uma alma que ele descartara imprudentemente. Alfa. A voz de Silas crepitou através do canal de comunicação segura. O Beta estava sentado no assento oposto a ele. Um tablet militar luminoso iluminava-se no seu colo. A guarda costeira scrubou oficialmente a busca. O sistema de tempestade é um vendaval de categoria 3. Eles estão a chamar todas as embarcações civis e municipais de volta ao porto. Então dependemos do nosso, respondeu David. A sua voz um raspão mecânico baixo que mal se ouvia por cima do rugido dos rotores. Ele não dormia há 36 horas. A impecável arrumação do rei corporativo tinha se deteriorado. Sombras escuras manchavam a pele por baixo dos seus olhos, e uma barba áspera marcava a sua mandíbula. Os nossos estão cegos aqui fora, David. Silas disse, batendo no tablet com frustração. A esteira de ferro é um ferro velho. Está a correr escuro. Nenhum transponder AIS, nenhuma assinatura térmica sobre as ondas. Elias não mentiu quando disse que era um navio fantasma. E estamos a menos de 10 milhas náuticas da linha de fronteira. A linha de fronteira era a fronteira geopolítica invisível que separava os territórios Lican civilizados governados pelo Conselho das Terras Ermas, a extensão indomável e brutal do norte. Durante 2 séculos, nenhum alfa reinante cruzara essa linha sem um exército sancionado às suas costas. Cruzá-la com uma única unidade fantasma e um helicóptero não era apenas imprudente. Era uma declaração de guerra aberta contra os senhores da guerra que governavam o gelo. Se cruzarmos essa linha, Torne e o Conselho de Vanguarda terão o precedente legal para te despojar do teu título, avisou Silas suavemente. A gravidade da situação gravada em cada linha do seu rosto enrugado. Serás um rei desonesto, um exilado. David virou a cabeça da janela, os seus olhos azuis glaciais a encontrarem os de Silas. Não havia hesitação neles, nenhuma cuidadosa cálculo de risco e recompensa que geralmente definia o seu governo. O monarca frio e calculista estava morto, esvaziado pelo conteúdo de um livro de contas em couro e um colar penhorado. Que eles levem a coroa, disse David, as palavras escapando com uma finalidade fria e absoluta. Que levem os arranha-céus, os tratados e as linhas de abastecimento. Construí uma fortaleza de vidro e aço, Silas, e deixei que a única coisa que importava congelasse até a morte lá dentro. Não vou parar na linha de fronteira. Silas olhou para o seu alfa por um longo momento, o tablet a baixar ligeiramente. Ele servira o pai de David antes dele. Tinha visto David moldar-se numa máquina implacável para sobreviver às víboras políticas do seu mundo. Era a primeira vez em 10 anos que Silas via o homem por baixo da armadura. Antes que Silas pudesse responder, a voz de Jax cortou o estático da cabine. Alfa, tem uma anomalia localizada. Um pico eletromagnético maciço acabou de lavar o radar térmico 3 milhas a norte da fronteira. David inclinou-se para a frente, desapertando seu arnês de peito. Um EMP exatamente como o que Elias lhe vendeu, confirmou Jax, inclinando o helicóptero bruscamente para a direita, atirando-os contra os cintos. Apagou todas as frequências digitais num raio de 2 metros, mas captei o epicentro antes que o radar se embaralhasse, aproximando-nos da linha de visão agora. David agarrou a maçaneta da porta lateral, o seu lobo a avançar contra suas costelas, a estalar as mandíbulas numa frenética desordem. Ele empurrou a pesada porta deslizante. A chuva gélida chicoteou para dentro da cabine, molhando-o instantaneamente. Ele inclinou-se para a tempestade, o vento a tentar arrancá-lo da aeronave. Através da cortina de chuva, iluminado por um raio súbito e irregular, ele viu-o. A esteira de ferro, o cargueiro estava à deriva, a balançar violentamente nas enormes vagas.
Os seus motores estavam mortos, as suas luzes de navegação apagadas, mas não estava sozinho. Agarradas aos lados do enorme casco riscado pela ferrugem, estavam 3 elegantes lanchas interceptoras, do tipo usado pelas alcateias do norte para pirataria e ataques. Eles foram invadidos, gritou Silas por cima do vento, sacando da sua arma, os seus olhos arregalados de horror. Um sinal vermelho disparou do convés do cargueiro, pintando o céu escuro num brilho carmesim infernal. Nessa breve luz sangrenta, David viu as silhuetas de homens a lutar no convés superior. Levem-nos para cima daquele convés, rugiu David nas comunicações, a sua voz a vibrar com um poder primal e aterrador. Desçam. A fiação do mastro começou Jack. Desçam, Jax, ou vou atirar-vos para fora e pilotá-lo eu mesmo, rosnou David. Ele arrancou o headset, ignorando o protocolo, ignorando a segurança, ignorando as próprias leis da física. A sua esposa estava naquele navio. O helicóptero pairou a 40 pés acima do convés oscilante da esteira de ferro. O sopro dos rotores a pulverizar água salgada em cortinas horizontais cegas. David não esperou pela corda rápida. Ele saltou da cabine, as suas botas pesadas a bater no aço liso do convés de carga, com força suficiente para amassar a grade. Silas e 2 operadores da unidade fantasma aterraram segundos atrás dele. Armas levantadas, varrendo as sombras. O ar estava espesso com o cheiro a ozono do MP. Mas por baixo dele, nítido e inconfundível, estava o toque metálico de sangue fresco. A tempestade uivava, mas a audição aumentada de David capta os gemidos agonizantes dos feridos. Espalhem-se, comandou David, a sua voz uma vibração baixa e letal que cortou a tempestade. Nenhum sobrevivente entre os desordeiros. Encontrem-na. Ele avançou com a graça aterradora e silenciosa de um predador de ponta. O convés de carga era um matadouro. Corpos da tripulação humana do cargueiro jaziam espalhados entre os contentores. Mas enquanto David os pisava, ele percebeu que não eram as únicas baixas. Caído contra um guincho estava um lobo desordeiro maciço e cicatrizado. Um pedaço irregular de um tubo de aço partido atravessado diretamente no seu peito. David parou, a testa franzida. A trajetória do golpe, a precisão da morte. Não foi a desajeitada agitação de um marinheiro em pânico. Foi um golpe tático de alavancagem destinado a usar o momento de um oponente maior contra ele. Ele continuou pela escada de metal em direção à ponte. Cada passo parecia andar com pesos de chumbo presos ao peito. Ele procurava um cheiro, um sussurro de jasmim. Ele chutou a porta da ponte. As consolas de navegação estavam esmagadas, a faiscar na escuridão. No canto, o capitão humano do navio sangrava profusamente de uma profunda laceração na testa. Segurando fracamente uma pistola de sinalização, David atravessou a sala em 2 passos, agarrando o capitão pela gola do seu casaco manchado de óleo e ixando-o. Onde está ela? Rugiu David, os seus olhos a brilharem um ouro luminescente e brilhante na escuridão. A mulher de olhos âmbar. Onde está ela? O capitão tossiu, cuspindo uma bola de sangue no convés. Ele olhou para David com olhos selvagens e aterrorizados. Tu és um alfa. Eu sou o rei da costa oeste, e tu estás a respirar ar emprestado, rosnou David, as suas garras a estenderem-se, a morderem o tecido grosso do casaco do homem. Onde está a minha esposa? Não sabíamos, ofegou o capitão, as mãos a tremerem. Ela pagou em ouro puro, ficou nas cabines inferiores. Quando os desordeiros nos atingiram, eles bloquearam os nossos rádios. Estavam a vir por cima das bordas. Éramos homens mortos. O MP, David insistiu, o aperto a apertar. Ofegou o capitão. Queimou os motores das suas lanchas. Queimou os nossos também, mas eles ainda assim embarcaram. Eram demasiados. Tentamos segurar o convés inferior, mas eles atravessaram. A voz do homem rachou. Lágrimas de dor e terror misturadas com sangue no seu rosto. Pensamos que ela era apenas uma menina rica fugitiva. Mas quando eles arrombaram as portas da cabine, o capitão engoliu em seco, olhando para David em descrença. Ela não correu, ela não gritou. Ela saiu das sombras e quebrou o joelho do primeiro desordeiro com uma chave inglesa. Lutou como um demônio, alfa. David sentiu o ar sair fisicamente dos seus pulmões. A imagem que o capitão pintava era totalmente incompatível com a Luna quieta e submissa que ele ignorara durante 3 anos. Ela lutou.
Como ela sabia lutar? Ele nunca a tinha treinado. Ele nunca a tinha deixado perto dos anéis de combate. Ela observou, percebeu o seu lobo interior com um arrepio doentio. Durante 3 anos, ela sentou-se silenciosamente nas bancadas, a ver os nossos elites treinarem, a estudar cada golpe, cada vulnerabilidade, enquanto pensávamos que ela estava apenas a admirar a violência. Onde ela está agora? Exigiu Silas entrando na ponte, o seu rifle em bandoleira. Eles dominaram-na, sussurrou o capitão, baixando o queixo para o peito. Havia um maciço, o líder deles, cheirava a pinho podre e enxofre. Ele não a matou. Ele reconheceu que ela era uma luna. Ele riu-se, amarrou-a e atirou-a para a única lancha que eles ainda tinham com o motor a funcionar. David deixou cair o capitão. Ele virou-se lentamente para as janelas estilhaçadas da ponte, olhando para o mar negro e furioso. Pinho podre e enxofre, repetiu Silas, a cor a desaparecer completamente do seu rosto. David, esse é o cheiro de Kaylee, o senhor da guerra da alcateia do gelo negro. David não se moveu, ficou imóvel, a chuva a soprar pelo vidro partido, a picar o seu rosto. Kaylee era um monstro, um alfa desonesto que tinha sido exilado há uma década por crueldade inimaginável. Kaylee não apenas matava os seus inimigos. Ele quebrava-os psicologicamente, usando-os como moeda no norte sem lei. Se Kaylee soubesse que Mera era a esposa de David, ela já não era apenas uma fugitiva, ela era o prêmio supremo. Rastreador, sussurrou David para Silas, a sua voz completamente desprovida de emoção, uma calma aterradora a assentar sobre ele. Alfa. O EMP apagou os seus eletrônicos. Não conseguimos rastrear uma única lancha numa tempestade de categoria 3, disse Silas, aproximando-se. É uma agulha num palheiro de 1000 milhas. David estendeu lentamente a mão para o bolso e tirou o delicado medalhão de ouro gasto. Ele segurou-o na luz fraca. Pega nos cães. Traz a minha unidade de rastreamento pessoal para a fronteira. Não me importo se levar cada gota de sangue do meu corpo. Estamos a caçar. Kaylee. O helicóptero Sorsky lutou através do aguaceiro implacável, voando perigosamente baixo sobre as ondas negras e revoltas do Pacífico Norte. Tinham cruzado a linha de fronteira há 20 minutos. Os ecrãs GPS na consola tinham ficado completamente escuros. Os sinais de satélite ativamente bloqueados pelos campos magnéticos caóticos ambientes das terras ermas. Estavam a voar às cegas para território hostil. David estava junto à porta lateral aberta, a chuva gélida chicoteara a sua armadura tática. Ele segurava o medalhão de ouro gasto de Mera na sua mão nua, o polegar a pressionar tão forte o metal delicado que ameaçava dobrar. Ao seu lado agachou-se Vance, o rastreador de ponta da unidade fantasma, um lobo cujos sentidos olfativos eram lendários, atualmente no seu estado semimutante, os seus olhos a brilharem um verde feral e luminescente na luz fraca da cabine. O ar está saturado de sal e ozono. Alfa, gritou Vance por cima do rugido ensurdecedor dos rotores, as suas narinas a dilatarem-se selvaticamente enquanto se inclinava para a tempestade. Mas o medalhão, o cheiro está preso. Jasmim, chá branco e medo. Tenho a trajetória. Guia Jax, comandou David, a sua voz um raspão baixo e mecânico que não deixava margem para falha. Abaixo deles, a costa irregular e implacável dos territórios desonestos espreitava da névoa como os dentes de um leviatã afogado. Esta era uma terra intocada pela lei do conselho. Uma terra desolada congelada, onde senhores da guerra exilados governavam alcateias quebradas num estado de anarquia sangrenta perpétua. Trazer uma unidade militar sancionada aqui era convidar uma guerra imediata e devastadora. David não se importava se todo o continente ardesse. Ali, gritou Vance, apontando um dedo com garras para uma enseada irregular escondida entre 2 penhascos maciços e escarpados. A assinatura térmica a desvanecer-se nas rochas. É o motor da lancha a arrefecer. Tragam-nos, Jax. Corrida silenciosa, ordenou Silas. O seu rosto, uma máscara de determinação sombria, enquanto verificava o carregador da sua arma de assalto personalizada. O piloto desligou as luzes de busca e cortou o torque do motor, deixando o helicóptero cair rapidamente para uma estreita faixa de praia de seixos congelados, numa queda controlada e estomacalmente perturbadora. O patim bateu nas rochas soltas com um estrondo violento.
Antes que a aeronave se acomodasse completamente, David já estava fora da porta, as suas botas pesadas a esmagar o gelo por baixo dele. A unidade fantasma espalhou-se instantaneamente numa formação de diamante impecável. Armas levantadas, varrendo a linha de árvores densa e coberta de neve que margeava a praia. A lancha interceptora estava cravada violentamente nas rochas, o seu casco profundamente entalhado. David aproximou-se dela com a graça aterradora e silenciosa de uma sombra. O convés do pequeno navio estava escorregadio com chuva congelante e sangue. David parou. O seu ar foi armadura invencível. Ele ajoelhou-se, tirando a luva tática. Pressionou os dedos nus num borrão escuro e viscoso no gunel de alumínio. Ainda estava quente. É dela, sussurrou Vance, materializando-se ao lado de David. Mas não é um spray arterial. É defensivo. Uma laceração. Ela lutou. David fechou os olhos. O rugido do oceano desvaneceu-se, substituído pelo som ensurdecedor do seu próprio batimento cardíaco. Durante 3 anos, ele tratara-a como porcelana, trancando-a numa torre de luxo, assumindo que ela era frágil. Ele nunca considerara que a gaiola que construíra para manter o mundo fora era a própria coisa que a sufocava. Ela não era frágil. Era uma sobrevivente que ele forçara à submissão. O rasto leva para cima da falésia, relatou Vance, a cabeça a virar-se para um caminho traiçoeiro e quase vertical para cabras que serpenteava pela floresta escura. Múltiplas pegadas pesadas. O cheiro de Kelly é esmagador. Pinho podre e enxofre. Eles têm uma vantagem de 30 minutos, disse Silas, aproximando-se de David. O Beta olhou para a ameaçadora e hostil natureza selvagem. O principal reduto de Kelly é uma estação baleeira abandonada da era soviética a 5 milhas de distância. É uma fortaleza, David. Paredes de betão, aço reforçado e uma centena de lobos exilados que não têm nada a perder. David levantou-se lentamente. Limpou o sangue de mera dos dedos no seu colete tático, bem sobre o coração. Quando abriu os olhos, o azul glacial e calculista tinha desaparecido, inteiramente consumido pelo dourado deslumbrante e luminescente de um verdadeiro alfa num estado de luto e raiva primais. Então não deixaremos nenhum deles vivo, disse David suavemente. Ele não esperou pela sua unidade. David virou-se e começou a subir o traiçoeiro caminho da falésia a um ritmo brutal e punitivo. Ele moveu-se pela floresta gélida e chicoteada pelo vento como um predador de ponta que finalmente se soltara da trela. Ele não sentiu o frio mordaz. Ele não sentiu a exaustão de 48 horas sem dormir. Ele apenas sentiu a forma do vazio que ela deixara para trás e a certeza aterradora de que, se chegasse tarde demais, não sobreviveria ao silêncio de um trono vazio. A estação baleeira abandonada ergueu-se da tundra congelada como um cadáver mecânico enferrujado. Tanques de processamento maciços e cilíndricos pairavam na escuridão, ladeados por uma rede espalhada de pisos de processamento de betão e telhados de aço corrugado que gemiam nos ventos de força de vendaval. O cheiro a óleo rançoso antigo era avassalador, destinado a mascarar o cheiro dos bandidos violentos que o chamavam de lá. David e a unidade fantasma ultrapassaram a última crista com vista para o complexo. A tempestade forneceu a cobertura perfeita. A chuva chicoteava os telhados de lata, abafando o som da sua aproximação. 2 guardas de perímetro na passarela, assinaturas de calor dentro da principal planta de processamento, sussurrou Jax nas comunicações seguras, o seu escopo de sniper térmico zerado a partir da linha das árvores. Tenho o tiro. Dispara, ordenou David. 2 acessos abafados ecoaram suavemente do rifle de Jax. Na passarela, a 100 metros de distância, os 2 maciços lobos desabaram silenciosamente na grade de aço. Movam-se, comandou David. Eles desceram sobre o complexo como fantasmas. David não se preocupou com a sua arma. Ele foi impulsionado por uma necessidade feral e agonizante de sentir os ossos dos seus inimigos a estalarem sob as suas mãos. Eles arrombaram uma porta lateral enferrujada no labirinto dos níveis inferiores. O ar interior estava frio, espesso com um fedor de pelo úmido, álcool velho e tabaco barato. 3 desordeiros jogavam cartas numa sala de geradores. Eles nem tiveram tempo de se levantar.
Silas derrubou 2 com uma rajada abafada nos seus peitos. David atravessou a sala num borrão de movimento, desferindo o punho na garganta do terceiro homem com força suficiente para esmagar a sua laringe instantaneamente. Eles moveram-se para cima, uma maré sangrenta silenciosa a subir pela estação. Ao chegarem às pesadas portas duplas reforçadas do principal piso de processamento, David levantou um punho, sinalizando para a unidade parar. As portas estavam ligeiramente abertas, lançando uma nesga de luz halogenada amarela e dura no corredor escuro. David esgueirou-se até a abertura, os seus olhos dourados a estreitarem-se enquanto olhava para dentro. O piso de processamento era cavernoso, correntes e ganchos de carne pendiam do teto alto. No centro da sala, rodeada por uma dúzia de desordeiros pesadamente armados, estava uma cadeira de aço enferrujada. Mera estava amarrada a ela. O seu cabelo escuro estava colado ao rosto com suor e chuva congelante. Um corte irregular dividia sua sobrancelha, traçando sangue pela sua bochecha pálida. O seu caro casaco tinha sido rasgado, deixando-a numa fina blusa de seda que oferecia zero proteção contra o frio amargo. Mas ela não estava a chorar. O seu queixo estava levantado, os seus olhos âmbar a arderem com um desafio feroz e inabalável. Isso fez com que o ar de David falhasse na garganta. Em frente a ela estava Kaylee. O senhor da guerra era uma montanha de músculo cicatrizado. O seu rosto era um mapa de encontros. Ele usava um pesado manto de pele de lobo, apoiando-se casualmente num cano de ferro enferrujado. "Estás muito longe dos arranha-céus, pequena Luna", ressoou Kaylee, a sua voz ecoando pelas paredes de betão. "O teu cheiro é confuso." Sangue real, mas sufocado, mascarado, a fugir do rei da costa oeste. Mera não vacilou. "Não sou uma Luna, sou apenas uma mulher que pagou passagem. Tens o meu ouro, deixa-me ir." Kaylee riu, um som cruel e arranhado. Ele aproximou-se, estendendo uma mão suja para lhe agarrar o queixo. Os músculos de David contraíram-se, as suas garras a estenderem-se, a rasgar o tecido das suas luvas táticas. Silas colocou uma mão de aviso no ombro de David, implorando-lhe silenciosamente para esperar pelo posicionamento tático. Uma mulher que luta como um soldado treinado a carregar o cheiro do alfa mais poderoso do país, troçou Kyle, o seu aperto a apertar-lhe o rosto. "Não, a tua alavancagem. A expansão territorial de David tem estado a sufocar as nossas linhas de abastecimento há 2 anos. Se lhe enviar um dos teus dedos, ele abrirá os portões da fronteira pela manhã." "Tu não o entendes", disse Mera, a sua voz aterradoramente calma. Não foi um blefe. Foi a certeza absoluta esmagadora de uma mulher que passou 3 anos a estudar um homem feito de gelo. Kali franziu o sobrolho, soltando-lhe o queixo. "Eu entendo os alfas. Um companheiro é uma fraqueza." "Eu não sou a sua companheira", respondeu Mera, as palavras a atingirem David mais duramente do que uma bala física. "Eu era uma aquisição corporativa, uma fusão política para satisfazer o seu conselho. Ele não me ama, Kaylee. Ele mal nota quando entro numa sala. Durante 3 anos, vivi numa caixa de vidro enquanto ele conquistava a costa." David ficou imóvel nas sombras, o seu coração a estilhaçar-se contra as suas costelas. Cada palavra era um espelho a refletir o monstro que ele tinha sido. "Estás a mentir para salvar a tua própria pele", rosnou Kyle, levantando ligeiramente o cano de ferro. "Envia-lhe o meu dedo", desafiou Mera, inclinando-se para a frente contra as pesadas cordas que amarravam, os seus olhos a brilharem em dourado. "Envia-lhe a minha cabeça. Ele não te dará um único centímetro de território. Ele vai descartar-me como um ativo perdido, manipular a comunicação social para parecer um acidente trágico e usar a minha morte como pretexto político para finalmente bombardear as terras ermas. Eu não sou nada para ele." O silêncio que se seguiu à sua declaração foi absoluto. Até os guardas desonestos mudaram de posição desconfortavelmente, incomodados pela verdade fria e oca na sua voz. Ela acreditava nisso. Ela acreditava em cada palavra. David olhou para suas mãos a tremer. Ele construíra um império, assegurara fronteiras e esmagara rebeliões. Mas na sua busca implacável por invulnerabilidade, ele destruíra sistematicamente a única peça da sua alma que importava. Ele convencera a mulher que amava que ela não valia nada para ele.
Bem, Kaylee suspirou, levantando o pesado cano de ferro, um sorriso cruel a espalhar-se pelo seu rosto cicatrizado. Se não és nada para ele, então ninguém virá salvar-te, e eu posso divertir-me antes de lhe enviar as peças. Enquanto o cano de ferro começava a sua descida em arco em direção ao crânio de Mera, as pesadas portas de aço do piso de processamento não apenas se abriram, elas explodiram para dentro. David entrou pelo metal retorcido e fumegante, os seus olhos a brilharem como estrelas moribundas, a sua voz carregando o rugido apocalíptico e ressonante de um rei que viera para incendiar o mundo. Afasta-te da minha esposa. As pesadas portas de aço não caíram. Elas amachucaram-se para dentro como folha de alumínio, arrancadas das suas dobradiças reforçadas pela pura e devastadora força da entrada de David. Ele entrou pela fumaça e metal retorcido, o seu casaco cinzento carvão encharcado de chuva congelante e do sangue dos desordeiros que se tinham interposto no seu caminho. O cavernoso piso de processamento desceu para o caos absoluto. Kali rugiu, largando o cano de ferro e avançando, o seu corpo a inchar enquanto iniciava uma rápida e parcial mutação. O senhor da guerra desonesto era uma montanha de músculo cicatrizado impulsionado pelo instinto feral. Mas David era um rei forjado nos fogos da guerra tática. Ele não encontrou a carga selvagem de Kali com um rugido próprio. Encontrou-a com um silêncio aterrador e calculado. David desviou-se das enormes garras do senhor da guerra, a sua própria mão disparando como um pistão. Ele agarrou Kali pela garganta, o som nauseabundo de cartilagem a ecoar sobre a tempestade que uivava lá fora. Kali sufocou, os seus olhos amarelos e feras arregalados de pânico súbito e sufocante, enquanto o olhar dourado de David queimava na sua alma. Pensaste que ela era alavancagem? Sussurrou David, a sua voz a vibrar com uma frequência letal que forçou os desordeiros restantes na sala a cair de joelhos em submissão biológica. Ela foi o teu alto de fé. Com uma torção brutal e impecável do seu braço, David partiu o pescoço do senhor da guerra. O corpo maciço de Kaylee ficou completamente mole, caindo pesadamente contra o chão de betão manchado de sangue. Atrás de David, Silas e a unidade fantasma varreram a sala como fantasmas. O fogo sincronizado e suprimido das suas armas fez um trabalho rápido com os guardas restantes que ousaram levantar as suas espingardas. Em menos de 30 segundos, a violência ensurdecedora cessou. O único som que restou foi a chuva martelar contra o telhado corrugado e a respiração ofegante e superficial da mulher amarrada à cadeira de aço. David afastou-se do corpo de Kali. O deslumbrante dourado luminescente da sua aura alfa desapareceu instantaneamente, substituído pelo azul oco e aterrorizado de um homem que percebeu que estava à beira de um precipício. Ele atravessou a sala em 3 passos, ajoelhando-se no betão frio e molhado em frente à Mera. As suas mãos, que tinham acabado de desmontar impecavelmente um senhor da guerra, tremiam violentamente enquanto ele tirava uma lâmina tática. Ele cortou as pesadas e ásperas cordas que amarravam aos pulsos e ao torso com cuidado cirúrgico. Mera, ele respirou, a voz a falhar. Ele estendeu a mão, esperando completamente que ela colapsasse para a frente, para a segurança do seu peito, para o espaço oco que ele finalmente percebera pertencer apenas a ela. Ela não o fez. Mera segurou-se no braço enferrujado da cadeira. Ela sibilou de dor enquanto o sangue escorria da laceração acima da sua testa, mas ela empurrou-se rigidamente para trás. Ela plantou os pés no chão e levantou-se, oscilando ligeiramente, colocando deliberadamente 1 metro de ar frio e vazio entre eles. David congelou, as mãos a pairarem no espaço onde ela estivera. Ele olhou para ela, a rejeição física a atingi-lo mais duramente do que qualquer golpe que Kali poderia ter desferido. Eu apanhei-te, disse David suavemente, desesperadamente, descascando o seu pesado e seco casaco tático para envolver nos seus ombros gelados. Estás segura agora, a unidade está a proteger o perímetro. Levo-te para casa. Mera puxou o pesado casaco mais apertado à volta de si, tremendo enquanto a adrenalina começava a desvanecer-se. Mas os seus olhos âmbar, fixando-se nos dele, estavam aterradoramente firmes. Não havia alívio neles. Não havia amor. Havia apenas a clareza profunda e exausta de uma mulher que já o tinha lamentado.
Não tenho casa, David, disse ela, a voz um sussurro quieto e rouco que cortou a sala cavernosa mais alto do que um grito. Não digas isso, implorou ele, levantando-se lentamente. Ele meteu a mão no bolso e tirou o delicado medalhão de ouro gasto. Ele estendeu-lhe. O metal apanhara dura luz halogenada. Fui ao Elias. Comprei-o de volta. Encontrei o livro de contas, Mera, a corrente partida. Vi tudo o que fizeste por mim, tudo o que eu era cego demais para ver. Sei que fui um tolo. Mera olhou para o medalhão pousado na sua palma. Ela estendeu a mão, os seus dedos magros e magoados a traçarem suavemente o colar a partir dele. Ela traçou o metal frio com o polegar, um sorriso agridoce a tocar os seus lábios pálidos. Podes comprar de volta o ouro, David, sussurrou ela, olhando para ele, uma única lágrima a traçar um rasto pela terra e pelo sangue na sua bochecha. Mas não podes comprar de volta o tempo. Não podes comprar de volta os 3 anos que passei a gritar num quarto silencioso, a implorar para que olhasses para mim, para me deixasses entrar. Eu estava a tentar proteger-te, mentiu David, a voz a falhar. Ele deu um passo em frente, desesperado para fechar a distância. Pensei que se te mantivesse fora da política, fora da violência, estarias segura. Construí uma fortaleza para ti. Não construíste uma fortaleza para me proteger, David, corrigiu ela suavemente, recuando novamente. A certeza absoluta na sua voz desmantelou a última das suas defesas. Construíste uma caixa de vidro para te protegeres a ti mesmo. Não conseguias lidar com a vulnerabilidade de amar alguém, por isso trancaste-me e deitaste fora a chave. Não me deixaste congelar para me manteres segura. Fizeste-o porque és um covarde. A palavra atingiu-o com a força de uma bala. Silas, parado a poucos metros de distância, baixou o rifle, o seu rosto uma máscara de profunda tristeza pelo seu rei. O Beta sabia naquele exato momento que a guerra tinha acabado, e David tinha perdido. Posso mudar? Implorou David. O rei invencível da costa oeste totalmente estilhaçado. Lágrimas finalmente a acumular-se nos seus olhos glaciais. Dou-te metade do conselho. Dou-te o que quiseres. Apenas volta. Não quero o conselho. Não quero a coroa, disse Mera, a prender o medalhão ao pescoço. Ela levantou-se um pouco mais direita. O imenso poder silencioso que ela sempre possuíra irradiando da sua estrutura magoada. A mulher é que teria morrido por ti. A mulher que sangrou em segredo para manter o teu trono impecável. Ela morreu naquele penthouse. David, eu não vou voltar para um cemitério. David não conseguia respirar. O peso esmagador e sufocante da verdade colapsou no seu peito. O título era uma profecia cumprida. Quando ele finalmente aprendera a amá-la, não restava nada do seu amor para salvar. Mera virou-se para Silas. Silas, o helicóptero está seguro? Sim, Luna, respondeu o robusto Beta suavemente, a voz espessa de emoção. Vou levá-lo, comandou Mera, não como uma esposa submissa, mas como uma mulher que comprara e vendera impérios nas sombras. Voarás comigo para os territórios neutros da Alcateia do Rio. Tenho aliados lá. Eles conceder-me-ão santuário. Silas olhou para David, silenciosamente pedindo ordens. David olhou para sua esposa. Ele viu o corte irregular no seu rosto, o sangue na sua blusa de seda, o fogo inflexível e magnífico nos seus olhos âmbar. Ele percebeu que se a forçasse a ficar, se usasse o seu poder para arrastar de volta para Seattle, ele não estaria a salvar a sua companheira. Ele estaria a completar o trabalho de Kaylee. Ele estaria a quebrá-la. David fechou os olhos, uma única lágrima silenciosa a escorrer pelo seu rosto endurecido. Leva-a, Silas, ordenou David, a sua voz um sussurro oco e derrotado. Garante que ela tem um detalhe completo de guarda posicionado na fronteira para o resto da sua vida. Pago das minhas contas pessoais. Mera não disse obrigado. Ela não olhou para trás. Ela passou pelo rei estilhaçado, saindo para a tempestade gélida e implacável. Finalmente livre da sua sombra, David ficou sozinho nas ruínas do matadouro, rodeado pelos corpos dos seus inimigos, percebendo que conquistara o mundo inteiro, apenas para acabar completamente e totalmente sozinho.